A CET de São Paulo, Gerência de Educação, me pede um depoimento sobre ética e trânsito. Bem, a palavra ética é palavra que é constantemente usada no cotidiano das pessoas e muitas vezes para justificar decisões importantes da vida. Assim, por conta da ética, escolhemos governantes. Por conta da ética, destituímos governantes. Também trocamos de marido, de esposa, de amigos, de emprego. Ora, todas essas decisões importantes, fundadas na ética, poderiam nos fazer acreditar que todo mundo sabe do que se trata. Poderíamos acreditar que existe um compartilhamento do seu significado. Já que a ética fundamenta decisões tão importantes, então, obviamente, todos sabemos o que ética quer dizer. Só que quando você pergunta para as pessoas, existe uma grande dificuldade em propor uma definição, um conceito. Entre outras razões, porque a ética é uma palavra com muitos sentidos. Lá na escola a gente aprendeu essas palavras com muitos sentidos, como por exemplo, manga, que é tanto um pedaço da camisa como também uma fruta. Então é muito difícil oferecer uma definição que reúna o pedaço de uma camisa e uma fruta, né, na mesma definição. Assim, ética é a mesma coisa. É uma palavra com vários significados e por isso quase sempre as pessoas têm grande dificuldade de explicar do que se trata. Na verdade, a palavra ética é um grande guarda-chuva. O primeiro sentido da palavra ética é dado pelos gregos. O primeiro sentido, assim, na questão cronológica mesmo. Foram eles que inventaram o termo, e para os gregos ética tem pouco a ver com o que nós pensamos sobre o assunto. Se você tomar Aristóteles como referência, ética é uma espécie de avaliação da vida como um todo, do pacote da vida. Você vive 80 anos e se pergunta no final se a vida valeu a pena. Então, ética seria essa avaliação. A gente continua com essa preocupação. A gente continua avaliando a vida, sobretudo em velório, por exemplo, né, em anúncios fúnebres. Mas quando a gente avalia a vida de alguém para destacar o que valeu a pena, para deixar claro que, obviamente, aquela vida foi bem sucedida ou não, ninguém chama isso de ética. Por quê? Porque na modernidade a ética ganhou um outro sentido. A ética deixa de ser uma avaliação da vida e passa a ser a avaliação de uma conduta, de um comportamento. Então é claro que poderíamos dizer que o objeto da ética mudou. A ética é um juízo sobre o valor de uma conduta, ou se você preferir, como deveríamos agir. Não se trata de explicar cientificamente por que as pessoas fazem o que fazem. Quem faz isso são outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a antropologia, a economia, etc. A ética discute como deveríamos agir, e não por que fazemos o que fazemos. Ora, mesmo dentro da modernidade e dentro dessa nova concepção do valor da ação, são muitos os sentidos da palavra. Poderíamos encontrar dentro do guarda-chuva um outro pacote que nós chamaríamos aqui de ética de resultados. E o que vem a ser isso? Você julga a conduta, mas não julga a conduta pela conduta.
pelo que foi feito. Você julga pelo que aconteceu depois, pela consequência. Por isso essa ética de resultados, na filosofia, é chamada também de consequencialismo. A conduta vale pela consequência, pelo que aconteceu depois. Então eu me lembro, eu chutava a bola batia no vaso, meu pai me batia, ele dizia, vai ver o que você fez. E não era bem, vai ver o que você fez, é impossível ir ver o que você já fez. Na verdade ele queria dizer, vai ver o que aconteceu por causa do que você fez. A ética de resultado está muito presente no nosso cotidiano. Quando o vendedor sai para vender e volta depois de ter vendido, claro, ele é aplaudido, porque um bom vendedor tem que vender. A boa conduta de venda é medida pelo resultado venda. Assim, o bom batedor de pênalti é aquele que põe a bola para dentro do gol. Assim, o bom marqueteiro é aquele que elege o seu candidato. E, portanto, a gente está cansado de julgar as condutas pelo resultado das mesmas. Ora, é muito comum que no trânsito esse tipo de pensamento seja apresentado como fundamental. E assim, quando você diz para as pessoas por que elas devem dirigir desse jeito ou daquele jeito, você acaba fundamentando esse tipo de reflexão nos resultados potencialmente catastróficos que um dirigir desastrado pode ocasionar. Certamente você já passeou pelas estradas do nosso estado e já deve ter visto campanhas de trânsito que mostram veículos destroçados, que mostram estatísticas de gente que morreu, famílias dizimadas, e tudo isso são consequências. Então aí alguém sempre poderá dizer, mas eu nunca bati, eu nunca matei ninguém. E tudo isso faz acreditar que o valor de uma conduta está nas consequências. Ora, existem muitos problemas em pensar desse jeito. Por quê? Porque todos nós sabemos que é possível agir mal, dirigir imprudentemente e por um conjunto de razões, naquele momento não produzir nenhum efeito catastrófico. Mas perceba, isso é só uma casualidade. Isto é, você agindo mal e dirigindo mal, furando o sinal de trânsito, passando no sinal vermelho e não tendo produzido nenhuma catástrofe, foi o resultado de variáveis que você não controla e ocasionalmente não produziram nenhum efeito danoso. Mas claro, como você não controla essas variáveis, poderia ter produzido. Então você percebe claramente que julgar uma conduta pelos resultados é julgar uma conduta por variáveis que você quase nunca controla. E no trânsito, isto é óbvio, porque você muitas vezes não vê o indivíduo em alta velocidade que cruza pela rua que você está passando no sinal vermelho. Você muitas vezes não controla o fulano que sai da garagem intempestivamente. Você não controla o pedestre que decide atravessar a rua. Você não controla as infinitas variáveis que vão participar das consequências que você vai produzir. Por isso, o fato de você, por sorte, não ter produzido nenhum resultado negativo não deve servir de fundamento para a tua conduta destemperada. Amanhã pode ser diferente. Amanhã você pode estar com menos sorte. E amanhã as consequências podem ser bastante compatíveis com o teu jeito esquisito de dirigir. Então veja, o valor de uma conduta não pode estar só no que acontece. Porque o que acontece para o bem ou para o mal depende de tanta coisa. E é por isso que vai surgir um terceiro sentido da palavra ética, que não é nem mais a ética que julga a vida inteira e nem mais a ética que julga a conduta pelo resultado. Mas vai surgir uma ética de princípios.
exatamente porque os resultados não são confiáveis, exatamente porque os resultados dependem da sorte, exatamente porque os resultados eles podem amanhã ser muito diferentes do que foram hoje, que a gente passou a pensar a ética não em função do que acontece, mas em função do que você fez. E assim, haverá princípios de boa conduta. E os resultados, bem, esses continuam não dependendo de você, mas você é julgado por aquilo que você controla, e você controla o que você faz. A ética de princípios, por exemplo, julga a minha aula, a aula do professor, não pela satisfação do aluno, mas pelo que eu fiz na sala de aula, pela minha didática, pela minha coerência, pelos meus exemplos. E se eventualmente algum aluno não entendeu, bem, aí é uma questão de ter alunos inadaptados para a aula que eu estou dando, mas a aula vale por ela mesma. Assim também o jogador de futebol pode chutar a bola com excelência, e por vento, né, por um conjunto de variáveis que ele não controla, a bola bate na quina da trave e não entra. Mas isso não quer dizer que ele tenha chutado mal, isso não quer dizer que ele não tenha batido bem o pênalti. Ele bateu bem o pênalti, mas alguma coisa fez, como por exemplo a excelência do comportamento do goleiro, fez com que a bola não entrasse. Mas você fez o seu trabalho, você fez como você deveria ter feito, você agiu bem, com consequências que não eram aquelas que você queria. Pensar desse jeito no trânsito é muito importante, porque só assim você passa a não depender mais da sorte do que acontece depois. Quando você faz o teu papel, quando você dirige seguindo princípios, do mesmo jeito que eu dou aula seguindo princípios, você tem enormes chances de uma conduta bem-sucedida, exitosa e adequada. Claro, pode acontecer remotamente de uma consequência desagradável, isso não estamos nunca imunes. Afinal de contas, você pode dirigir muito bem e ser vítima de um destrambelhado que esse sim age imprudentemente. Mas você controlou, fez o que estava ao teu alcance e dirigiu o teu veículo segundo certas regras, segundo certos procedimentos. Assim, pensar dessa forma no trânsito é certamente a maneira mais adequada de convivência. Sempre lembrando que a ética é isso mesmo, um esforço de inteligência para que a gente possa conviver da melhor maneira possível. Não sei se você já percebeu, mas a nossa vida é decisivamente marcada pela presença dos outros. A nossa vida praticamente se confunde com uma convivência. E, portanto, a nossa convivência pode ser pior ou melhor. A nossa convivência pode ser marcada pelo conflito, pela guerra, pelo desamor, pela crueldade, mas pode ser também uma convivência feliz, harmoniosa e adequada. A ética é a busca inteligente de uma convivência a melhor possível. A título de exemplo, nós estamos aqui num ambiente fechado, e se fosse há 10 anos, muita gente estaria fumando aqui. Hoje ninguém está fumando aqui, e não há nenhum aviso de proibido fumar. É sinal que a convivência mudou. E mudou por quê? Porque a gente sentou em torno de uma mesa, quem quis falar, falou, quem quis fazer filme, fez, quem quis fazer documentário, fez. E aí chegamos a uma quase certeza de que em lugares fechados é melhor não fumar. Ora, meus amigos, no trânsito é um pouco parecido. Eu sei que já dirigimos de maneira destrambelhada antes. Eram menores, a quantidade de veículos era menor, a quantidade de gente era menor, as ruas eram mais amplas para a quantidade de veículos, tudo era diferente. E, portanto, era possível, assim dizer, deslocar o seu veículo em velocidades que hoje são incompatíveis com a presença de todo mundo. Então o trânsito é uma forma particular de convivência e, é claro, depende de nós torná-la o melhor possível. Da mesma maneira que hoje nós não fumamos dentro da sala de aula. Por quê? Porque consideramos que fumar dentro de um espaço fechado é ruim para as pessoas. Da mesma maneira o trânsito é regido por uma série de convicções,
de que se todo mundo respeitar, a convivência no trânsito vai ser melhor para todos. Ora, mantendo a comparação, é muito possível que dentre os meus alunos, alguns sofram por não fumar dentro da sala de aula. Perceba, a ética não é a felicidade de todos. A ética não é atender aos apetites e aos desejos de todos. Sim, a ética é uma solução de compromisso, uma espécie de contrato que mantemos para que a convivência seja o mais adequada possível para todos, mesmo que essa solução não implique a felicidade suprema de todo mundo. No trânsito é igual. Todos nós temos necessidades de deslocamento. O trânsito, portanto, é um meio para alcançar esse deslocamento e chegar aonde queremos chegar. A vida contemporânea é marcada pela rapidez, pela falta de tempo. E, portanto, não só precisamos nos deslocar, mas precisamos nos deslocar com rapidez. Nesse sentido, a presença do outro nos atrapalha. Mas você não pode desconsiderar o outro, porque ele está no trânsito como você. Portanto, a convivência no trânsito pressupõe uma adequação entre as tuas necessidades de deslocamento rápido e a presença de todos os outros que também precisam se deslocar. Perceba, tal como o fumante que não pode fumar dentro da sala de aula, você é um motorista que não pode imprimir ao seu veículo a velocidade que gostaria para poder chegar o mais rápido possível no local de destino. Por quê? Porque dentro da sala de aula tem outros alunos não fumantes e na rua tem outros motoristas também querendo chegar e, portanto, é preciso imprimir a velocidade possível. É a que você gostaria? Não é, mas ninguém nunca prometeu isso. Toda convivência pressupõe abrir mão da plena satisfação dos teus apetites em nome do quê? Em nome da existência do outro, em nome do respeito ao outro, em nome, digamos, do direito que o outro tem de se deslocar tanto quanto você. Ora, imagine então que mesmo tendo chegado a todas essas conclusões, algum aluno resolva fumar. Então ele faz prevalecer o seu apetite, o seu desejo, em detrimento da saúde dos demais. Então, por que razão isso é um atentado à ética? Porque simplesmente não foi isso que nós combinamos. Porque você teve a chance de argumentar e não argumentou. Porque você teve a chance de participar de um grande debate e não participou. E mesmo que tivesse participado, você foi vencido nesse debate. Então, já que nós combinamos, você evidentemente não precisa estar dentro da sala de aula. Se está dentro da sala de aula é porque quer. Então respeite o que foi combinado e não fume. No trânsito é a mesma coisa. Você tem a possibilidade de ir a pé, você tem a possibilidade de pegar um táxi, você tem a possibilidade de ir de ônibus, você tem a possibilidade de pegar um helicóptero, faça como quiser. Mas você escolheu dirigir o teu próprio veículo. Então já que foi você que escolheu, respeite o que a gente combinou. Significa, imprima a velocidade devida, pare no sinal vermelho, não ultrapasse a faixa de pedestre, ou seja, siga todas as regras que você, eu tenho certeza, já ouviu tantas vezes e que, portanto, não é por ignorância que você se permitirá fazer o que pretende fazer. Saiba que, nesse sentido, você é livre. É livre não só para não dirigir, como também é livre para, de posse do seu veículo, transgredir o que você quiser. Mas a sociedade tem o direito de se defender. E a sociedade se defende. Toda vez que você vê lá semáforo vermelho, você vê placas de trânsito, isso é um indicativo do que a sociedade espera que você faça para preservar a convivência. Se você transgride, a sociedade se vê no direito de se proteger da tua conduta transgressora e periculosa, razão pela qual você pode, num primeiro momento, perder sua carteira, num segundo momento, você pode até se ver impossibilitado de se deslocar. Você perde a sua possibilidade de ir e vir. Por quê? Porque você tem um comportamento que compromete o direito dos outros de se deslocar também. Então perceba, no final das contas, a ética, sendo assim
esse esforço de inteligência compartilhado para que possamos conviver melhor, as regras de trânsito não são absolutas. A maior prova disso é que em outros países talvez seja possível andar mais rápido. Em outros países talvez seja possível haja menos semáforo. Em outros países as regras talvez sejam outras. É possível isso. Mas a verdade é que você não está vivendo em outros países. Você vive aqui. E aqui todos nós decidimos que a convivência no trânsito depende do respeito a certos protocolos. E, portanto, o que se espera de você é que jogue o jogo, respeite as regras para poder continuar jogando. A ética não é muito difícil de entender. Você é livre para participar dos debates. As regras poderiam ser outras e, é claro, nós poderíamos ter decidido tudo diferente. Não está escrito em Júpiter que vermelho tem que parar, nem que verde pode continuar andando. Tudo isso é uma grande convenção. Mas não é pelo fato de ser uma convenção que a convenção não existe e não produz efeitos. A convenção poderia ser outra, mas ela é o que ela é. Então, que ela produza efeitos e que você se adeque a ela. Sabe por quê? Eu sei que vai doer no seu fígado o que eu vou dizer, mas a convivência boa vale mais do que a sua vida boa. O espaço público vale mais do que o seu espaço privado. O interesse público vale mais do que o seu interesse privado. E a vontade geral vale mais do que a sua vontade particular. Por isso, sendo assim, perceba, quando você nasceu, as pessoas já estavam por aí, o mundo já estava por aí, a sociedade já estava por aí, ela tem direito adquirido e você está sendo convidado a participar, desde que seja gente, seja digno, seja honesto e respeitador, para que todo mundo possa conseguir viver e conviver da melhor maneira possível. Era isso que eu tinha para te dizer. Então, valeu. Show de bola. Até uma outra vez. Obrigado.